Galaxy Ring, seria ele o dispositivo mais interessante do ano? Olá pessoal, vocês estão no Minutech, canal de tecnologia descomplicada, e eu sou a Pamela e hoje eu estou aqui para falar o que eu achei do Galaxy Ring. Seria ele o dispositivo mais interessante do ano? Repito a pergunta da abertura do vídeo. Depois de utilizá-lo durante um bom tempo, eu já tenho opiniões sobre o Galaxy Ring. E assim, a maioria delas são bem positivas. Então, vamos destrinchar o que eu achei desse novo dispositivo que a Samsung inseriu no nosso mercado de usáveis inteligentes, de wearables. Bom, para começo de conversa, a apresentação do dispositivo é simplesmente linda, porque você tem aqui uma case em acrílico muito bonito, transparente, que passa a sensação realmente de ser premium. E o dispositivo em si, eu tenho aqui a versão preta, ele é muito legal. Aqui para vocês, ele é muito bacana e muito discreto. O que você espera de um anel? Falando rapidamente da sua construção e da sua usabilidade enquanto anel mesmo, não enquanto wearable, é um dispositivo que eu fiquei com o pé atrás antes de usar, porque eu não sou uma pessoa que usa anel. Quando eu fiz um unboxing dele, inclusive link aqui em cima, eu comentei justamente isso com vocês. Como eu tenho dermatite nas duas mãos, eu não costumo utilizar anel porque meus dedos incham e eu perco. Então, durante esse processo de usar o ring, eu realmente passei alguns dias sem poder utilizá-lo porque meus dedos estavam inchados. Com isso, né, de você não utilizar anéis, você traz alguns hábitos que, ao testar o dispositivo, acabam implicando diretamente, como, por exemplo, perdê-lo constantemente. Diferente do relógio, que é algo que eu também não utilizava antes, mas eu aprendi a utilizar, e ele fica no pulso e dificilmente eu tiro, a não ser para carregar. Já o anel, quando eu vou lavar louça, quando eu vou lavar as mãos, ou dependendo da atividade, eu acabo tirando o anel. E é tão automático que você esquece, você perde ele, não sabe onde você deixou. No trabalho, em casa ou na casa de amigos. Tirando essa parte de tirar o anel, ele não me atrapalhou em basicamente nada. Ele é bastante leve. Vi algumas análises gringas que compararam com anéis que vendem por lá e o da Samsung se mostrou o mais leve de todos. Ele tem 3 sensores e que não atrapalham em nada, não há sensação diferente em você utilizar e ter os sensores ali. Então, para a usabilidade quanto anel, aprovado, incluindo a parte de perder, que é o que eu acho que acontece com a maioria dos anéis que a gente tem por aí. Mas já que eu entrei nesse mérito de perder um anel, a Samsung tem dentro do aplicativo Samsung Health a possibilidade de você encontrar o anel. Porém, que aqui vai um porém bem grande, que como este é a primeira versão do anel, eu imagino que a gente esteja sendo praticamente os beta users, né? Os primeiros usuários em que ela vai estudar tudo e trazer melhorias, que é o que aconteceu com os relógios, que é o que acontece com os smartphones no geral. Esse porém, ele se aplica que o encontre o anel, ele se dá apenas por indicação luminosa dos 3 sensores. Não há indicação sonora. Isso é muito ruim, porque ele é muito pequeno. As luzinhas você não vai ver piscando por aí. Tá, mas e a usabilidade e as funções que ele oferece? Ele oferece muitas das funções que o relógio já oferece. Por isso eu testei ele de 2 formas. Em conjunto com o Galaxy Watch e separado do Galaxy Watch. Vamos com ele sozinho a primeiro momento. Você tem leitor de batimento cardíaco, você tem leitor de temperatura, ele consegue, para nós mulheres, ele consegue monitorar o seu ciclo menstrual, ele consegue ter muitas funções bacanas para melhorar a sua saúde, né? O seu monitoramento de saúde, no geral. Inclusive, ele tem proteção para natação até 100 metros na água. Eu não faço natação, então eu não tenho piscina próxima, não testei essa parte, mas você pode tomar banho com ele, que não vai estragar. E também não precisa tirar para lavar as coisas, mas me incomoda, então eu tirei.
Dentre todas essas funções, a que me foi mais interessante foi o monitoramento do sono, porque assim como eu falei no unboxing dele, é muito mais fácil e tranquilo você dormir com um anel do que você dormir com um relógio, até porque a bateria do anel ela dura muito, mesmo ele sendo utilizado sozinho, e ela tende a durar mais se você sincroniza ela com o watch, mas a gente já chega lá. O batimento cardíaco ele também se mostrou bastante preciso. Eu tenho aparelhos de medições mais profissionais, eu tenho o oxímetro e também o aparelho de pressão, e eu pude fazer a comparação. E sim, ele se mostrou bastante preciso durante os meus testes com esses outros dois aparelhos que são mais voltados realmente à saúde, um pouco mais profissionais. Ele também faz leituras de atividades físicas. Porém, aqui eu acredito que neste quesito em específico, ele não vai ser tão útil assim, porque você não tem o seu treinador que você tem no relógio. E nem você vai conseguir pausar e iniciar um exercício porque ele não tem tela. Então ele tem as limitações que um anel proporciona, mas você pode utilizar, nesse caso, como um ajudante da sua atividade física ou somente um registro ali, porque, como eu disse, você não vai conseguir controlá-lo muito apenas no aplicativo da Samsung, porque ele não tem tela, né? Ele tem as limitações físicas que um anel tem nesse caso. Inclusive, quando eu fui no show da Fresno, olha só, minha camiseta bonita da Fresno, ele detectou como se eu estivesse fazendo atividade, quando na maior parte do tempo, né, eu como uma emo 30+, estava mais parada, apenas curtindo ali o som, e mesmo assim eles detectou toda a movimentação ao redor, afinal das contas estavam todos pulando, estavam todos vibrando, e a vibração sonora, né, o corpo ele reage quando você está próximo à caixa de som. Ele detectou como se eu estivesse fazendo a atividade física. Utilizado junto com o relógio. Eu tenho um Galaxy Watch 4, ou seja, é um watch, já tem um tempinho ali, mas mesmo assim eu consegui sincronizar certas funções. E essa junção dos dois, né, do watch e do anel, faz com que a bateria do anel ela acabe durando mais. E vale pontuar que a bateria dele dura bastante, tá? A gente está falando casa de uma semana para 10 dias. A case ela carrega muito rápido, porque a bateria dela não é tão grande assim. E pouco tempo dentro da case ele já carrega de 30% a 50%, ou seja, em termos de bateria você está bem servido dentro do anel. E você utilizando junto com o relógio, você ganha um plus de bateria. Por quê? Porque o Samsung Health ele vai acabar dividindo as funções. Por exemplo, batimento cardíaco, se você tem o anel e o relógio sincronizados na mesma conta, no mesmo dispositivo, ele vai dar prioridade para o batimento cardíaco ser feito pelo relógio e não pelo anel. Isso vai fazer com que economize a bateria do seu anel, não do seu relógio, porque o relógio ele dura menos mesmo, né? Você vai precisar carregar pelo menos uma vez ao dia para continuar utilizando. Acredito que com as novas versões dos relógios e o anel você vai ter uma maior sincronização entre ambos. Então ele é um ótimo complemento de wearable. Se você já está bem inserido nesse universo Samsung, ter um e ter outro vai ser bem bacana, porque você vai conseguir dividir algumas funções. Por exemplo, o meu relógio não faz leitura de temperatura, então o anel faz. Tá, mas e o nosso veredito? O que eu achei no geral do anel? Faltam ainda algumas funções. Como eu pontuei inicialmente, um aviso sonoro, a Samsung tem que incluir ali, de alguma maneira, uma caixa, uma saída de áudio onde ele faça aviso sonoro para a perda do dispositivo, porque é muito fácil perder o anel e apenas as luzinhas não ajudam. Você precisa ter um aviso sonoro que é muito mais fácil de encontrar. Falta nele uma NFC, né? Uma tag NFC que possibilite aí pagamento, que possibilite você fazer cadastro de outras coisas. Eu não citei na análise as funções que você tem de gestos com o anel, porque particularmente são somente duas. Você desativar os seus alarmes e você ativar ou desativar a câmera do seu smartphone. Porém, eu utilizando, muitas vezes deu errado. Não acerta todas as vezes o gestual. Eu achei limitado
Não podemos esquecer que o querido também não possui GPS, o que é de uma certa forma uma limitação enquanto a sua autonomia e também a sua usabilidade individual fora do smartphone para registro de atividades. Eu acredito que os itens que eu estou citando aqui vão estar inclusos na próxima versão ou nas próximas. Pode ser que o NFC fique um pouco mais para frente, o aviso sonoro seja algo e os gestuais que já dê para implicar na próxima versão. Acredito que o gestual eles conseguem fazer até por atualização de software, tá? Essa é a primeira versão do anel e eu acho que a Samsung acertou bastante, sendo ela a primeira versão, sendo o primeiro lançamento dele. Ficou aí algumas questões para o próximo, mas não é algo que inutilize a versão atual. Muito pelo contrário, ele é um dispositivo bastante discreto para quem quer fazer monitoramento da saúde e não quer utilizar um relógio. O anel ele é uma ótima opção, porque ele consegue fazer sim muita coisa. E, como eu falei, o monitoramento do sono, o monitoramento da sua saúde, no geral, ela vai ficar muito bem servida apenas com o anel, sem a necessidade de você ter o relógio em conjunto. Mas o que você vai precisar ter para ter acesso a todas as funções dele é um smartphone Samsung. Sim, ele vai funcionar com outros Androids, porém ele vai ficar limitado em algumas ocasiões, porque certas utilidades você vai ter apenas no Samsung Health completo dentro do smartphone Samsung. Isso faz com que a Samsung force o usuário a migrar diretamente para o seu ecossistema, o que é um ecossistema muito bom e que vale a pena, principalmente se você tem interesse e já cair de cabeça no ecossistema Samsung. Todas essas peças conversam muito bem, assim como o fone de ouvido funciona melhor no smartphone Samsung, o relógio ele funciona melhor no smartphone Samsung, o anel também irá funcionar melhor no smartphone Samsung. Porém, repito, todos esses dispositivos que eu acabei citando aqui, eles funcionam em outros aparelhos Androids também. Agora, o elefante branco, para mim no momento, é o preço. Eu achei o preço de lançamento muito salgado. Ele já deu uma queda, mas ainda assim é um preço salgado. Imagino que posteriormente a gente venha a ter versões dele mais básicas, versões com valores mais acessíveis, assim como hoje nós temos os relógios. Mas, por hora, é um dispositivo premium com valor premium. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Deixo aqui embaixo o link para o anel do Mercado Livre, onde nós somos afiliados. Se você adquirir o nosso link, ajuda o nosso canal. Vou encontrar o melhor preço para deixar para vocês. Muito obrigada. Convido a fazer parte dessa pequena família Minuto Tech. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau!